uma coisa nova nesse lugar, diz o Senhor. Quem não acreditou vai ter que acreditar. Quem desacreditou vai ter que ver, vai ter que olhar. Eu vou honrar essa igreja na terra. Nós se situarmos dentro do campo de batalha, porque como entender acerca da guerra espiritual? Porque tem muitas pessoas que estão muitas das vezes envolvidas na guerra espiritual, e muitas das vezes essas pessoas elas não têm o conhecimento necessário do que é uma guerra espiritual. Então é bem verdade que a partir do momento quando você se coloca na brecha a favor de alguém em oração, e você faz um propósito de oração em favor da libertação, da transformação de alguém, com certeza você vai estar comprando uma guerra espiritual a favor daquela pessoa que você está orando. Então quando muitas das vezes você sai da sua casa na intenção de evangelizar, ou na intenção de fazer missões, com certeza você está indo para o campo de batalha. Você está indo enfrentar uma guerra espiritual. Eu sempre digo que guerra espiritual não começa na nossa casa de oração, ou seja, na igreja, mas sempre, muitas das vezes, começa dentro das nossas casas. Todas as vezes que os irmãos vão programar e fazer um culto na presença de Deus, o que o inimigo puder fazer para atrapalhar, ele vai atrapalhar. O que ele puder fazer para coibir a presença de Deus, ele vai fazer. Porque o adversário, ele não faz parte da nossa família. Ele é o nosso inimigo declarado e também inimigo de Deus. Nós não fazemos parte do reino das trevas, nós fazemos parte do reino de Deus. Então é necessário nós entendermos o que significa guerra espiritual. Quando eu falo de guerra espiritual, eu não estou falando de guerra física, eu estou falando de guerra espiritual. Também nós temos que entender que o reino das trevas é bem organizado. Perceba que o apóstolo Paulo vai caracterizar cerca de 4 categorias de demônios, ou seja, 4 níveis de demônios que atuam de forma diferente uns dos outros. Ou seja, Paulo vai falar aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e também Paulo vai falar acerca das hostes espirituais da maldade. Então todas essas categorias de demônios, eles trabalham distintamente uns dos outros, mas o que me chama a atenção é que todas essas entidades, todos esses demônios, eles trabalham simplesmente com uma finalidade: de obedecer a Satanás, que é o chefe maioral desses demônios que eu citei aqui. Então nós entendemos que o reino das trevas é um reino bem organizado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O reino das trevas tem um chefe, e esse chefe se chama o diabo. Quando eu falo de reino das trevas, eu estou falando de um reino bem organizado, de um reino que fala de governo, de um reino que fala de autoridade. Quando eu falo de reino, eu estou falando, repetindo, de governo e de autoridade. É bem verdade que quando nós éramos do mundo, como o meu caso, aleluia, Colossenses capítulo 1 versículo 3 vai lhe dizer: e Jesus nos transportou do império das
trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino ali fala de governo, fala de autoridade. Então, quando nós éramos do mundo, no meu caso, nós vivíamos debaixo do governo e da autoridade de Satanás. Mas Jesus chegou na minha vida, chegou na sua vida e nos transportou, ou seja, nos tirou debaixo do domínio de Satanás. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para juntos glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome de Jesus de Nazaré, porque Jesus nos libertou e o diabo perdeu essa guerra para Jesus de Nazaré. Olha para o teu irmão nessa noite e diga assim: Jesus chegou primeiro na sua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus nessa noite para mães e pais aqui nesta noite. Ainda este ano, o vosso filho, a vossa filha, aquele que está afastado, aquele que está distanciado da presença de papai, ele vai resgatar este ano. Deus está dizendo: tenha paciência, aguarde a promessa, aguarde o que eu vou fazer durante esses dias na sua casa. Sua família não vai ficar de fora do reino de Deus, a sua família vai servir a Jesus de Nazaré. Você que está orando por alguém dentro da sua casa e da sua família, Jesus está dizendo: continue orando, continue intercedendo, continue clamando. Você vai ver um milagre durante esses dias acontecer na terra. Levanta a mão e glorifica papai do céu. Diga para o seu irmão: Jesus está trabalhando, você que não está vendo, você não está percebendo. Eu quero dizer para a senhora de voz que está aqui, eu vi a senhora orando a papai nessa noite, e Deus falou para o meu coração, era para mim ter tem até a senhora aí, mas Deus manda dizer para a senhora: aguarde o mover de Deus na terra. Tu és uma coluna, tu és um pilar na obra de Deus. Deus está dizendo: mulher, continua firme, constante, inabalável na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está dizendo: daqui para 31 deste ano, Deus vai te fazer uma surpresa. Deus vai sacudir a terra, Deus vai abalar os céus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para a senhora: o inimigo tem tentado te parar, tem tentado te estacionar, tem tentado acabar com a sua vida, mas Deus está dizendo: fica firme, não desista, continue, porque a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer e o nome do Eterno vai ser glorificado na tua vida. Quem bota a glória para Jesus? Oh, glória! Jesus está aqui. Quem crê nisso? Quem crê na palavra de papai do céu? Aleluia! Levanta a mão para o céu, glorifica o nome do Senhor. Diga: você não vai perder essa guerra para o inimigo. Diga: Deus está contigo nessa batalha. Eu falo para a igreja que o reino das trevas é bem organizado. Vocês querem um exemplo? Veja o ministério de Jesus Cristo, veja os 4 evangelhos, veja o ministério do apóstolo Paulo quando mesmo esteve aqui na terra. Quantas manifestações espirituais Jesus se deparou durante seu ministério aqui na terra? Por exemplo, capítulo 5 do evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, o endemoniado de Gadara. Quando Jesus perguntou aquele demônio, aqueles demônios que haviam no corpo, alojado no corpo daquele homem, eles disseram: nosso nome é legião, porque nós somos muitos. De acordo com a cultura romana da época, uma legião tinha aproximadamente de 3 a 6 mil soldados. Então o que estava equivalente no corpo daquele homem era cerca de 3 a 6 mil demônios alojados no corpo daquele homem. E é bem verdade que o texto vai nos dizer que aquele endemoniado, ele não dormia à noite, ele era perturbado, se rasgava com pedras, morava dentro de sepulcros, dentro de cemitérios, unhas grandes, cabelos grandes, e ele andava desnudo sobre a terra. É isso que os demônios fazem na vida de uma casa onde o Espírito Santo não habita. Quando você vê uma pessoa na Cracolândia usando drogas, cheirando pó, fumando baço, fumando maconha, pessoas que vivem envolvidas no alcoolismo,
você pode perceber que aquelas pessoas, elas estão influenciadas ou até possessas de demônios, porque Jesus, ele não quer ver o seu filho ou a sua filha usando drogas, bebendo cachaça, tomando cerveja, embalifando, fazendo vontade do mundo. Jesus, quando ele não habita em uma casa, quem vai habitar é o próprio Satanás. Mas ainda há esperança para os nossos familiares que estão no mundo. Deus está dizendo aqui para alguém: há esperança para a sua família. Continue orando. Deus está mandando dizer aqui para essa igreja: continue na brecha intercedendo, porque neste ano vai haver um mover tão grande dentro da sua casa, no meio dos teus parentes. Um vento vai soprar e o nome de Papai do céu vai ser glorificado na sua casa. Levanta a mão e glorifica o Rei da Glória. Jesus libertou aquele gadareno. Vocês conhecem a história? Vocês querem outra história? Capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Jesus se depara com um jovem, onde desde sua infância, conforme diz o evangelista Lucas, um jovem lunático. Esse jovem era cometido de um demônio, e esse espírito imundo, o evangelista Marcos vai narrar que ele jogava no fogo para matar queimado, e na água para matá-lo afogado. E o texto também vai nos dizer que esse demônio que estava naquele garoto desde a infância, o texto vai nos dizer, louvado seja Deus, que aquele jovem, ele dava ataques epiléticos, ele convulsionava. O texto também vai nos dizer que aquele espírito ocasionava mudez e surdez no garoto. Você já imaginou quanto de problema o demônio, só um demônio, irmão, trazia no corpo do garoto? E o texto vai nos dizer que era desde a infância. Jesus procura os discípulos, os 9, expulsa aí, nem dos 9 puderam expulsar. Os escribas começaram a zombar dos discípulos. O pai do garoto, confiando que os 9 discípulos expulsaram o demônio, não conseguiram expulsar. Se você pegar o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, vocês vão perceber que uma experiência que os discípulos tiveram de expulsar demônios da vida das pessoas, e eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, os demônios submetem o teu nome. Presta atenção aqui, não é você que é sério que eu vou falar. Eles tiveram uma experiência sobrenatural no capítulo 6, mas no capítulo 9 eles tiveram uma experiência com uma manifestação sobrenatural mais pesada do que o que eles enfrentaram no capítulo 6. O que eu quero dizer aqui para os irmãos aqui, que é bem verdade, que para nós expulsarmos demônios é necessário nós termos uma vida com Deus de oração, de jejum, porque tem espíritos imundos que ele resiste muitas das vezes o nome de Jesus. Eu já tive muitas experiências na área de manifestação espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que eu vim do Rio Grande do Norte para cá no ano de 2018, e eu quero dizer para a igreja que a cidade que eu mais expulsei demônio na minha vida se chama Campo Grande. Vocês têm ideia? Aqui o que tem de terreiros de umbanda, de candomblé, é brincadeira, irmão. Se eu disser aqui para os irmãos, a manifestação que atua na minha terra é diferente da que atua aqui. Quem é missionário sabe do que eu estou falando. Cada lugar tem a sua cultura. Vocês sabem o padroeiro dessa cidade, não vou citar o nome, vocês já sabem quem é. Vocês sabem o que ele é considerado de acordo com a cultura popular. Campo Grande é a capital do divórcio. Não sei se alguém sabia disso aqui. Com certeza sabe. Então, por trás do padroeiro existe um principado, e é necessário que nós entendamos a guerra que nós estamos enfrentando. Eu vou dizer outra coisa aqui que eu percebi quando eu cheguei aqui nessa cidade. O índice de casas de recuperação nessa cidade não é normal. O índice de promiscuidade nessa cidade também não é normal. Na minha terra tem essas coisas, pastor? Tem, mas aqui é fora do normal. Aqui não tem tanta idolatria como na minha terra tem. Não tem tanta romaria. A minha cidade mesmo foi considerada a segunda cidade com o maior índice de suicídios no Brasil. Toda
semana, 1, 2, 3 se matam. Agora deu uma parada. Mas o negócio é sério. Homicídio, assassinatos. O nordestino ele mata outro rio. É muita ignorância, é muita estupidez. Graças a Deus, quando eu vim para cá, Campo Grande mudou um pouco do meu temperamento. Eu era mais. Jesus é bom, né, irmão? Mas eu quero dizer aqui para vocês que nós estamos num campo de guerra. E você tem que saber onde é que você está atacando. O alvo da igreja não é outra igreja. O alvo de um pastor não é outro pastor. O alvo nosso é Satanás, é os demônios. Deus, Ele quer nessa noite revestir a igreja dele debaixo do sangue de Jesus, debaixo do poder de Deus, da autoridade do Espírito Santo, porque Ele é fiel e santo para fazer das nossas vidas. Mas outra coisa que eu percebi aqui nessa cidade, o índice de inadimplência não é brincadeira. Vocês vão concordar comigo ou vai dizer que eu estou mentindo? Se vocês forem lá para a minha terra, vocês vão ver coisas que talvez eu não vejo. Então nós temos que saber onde é que nós estamos pisando. Vocês estão entendendo? E o que é que nós estamos fazendo para acabar com esse índice de tantas coisas que não agradam a Deus? Eita! Estão entendendo, irmãos? Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos num campo de guerra. Jesus expulsou, quando Jesus desceu no monte Rapete, vão ter com ele. Chegou lá, estavam os escribas discutindo com os discípulos. E o pai do garoto disse: olha, mestre, eu pedi para que eles expulsassem, eles não conseguiram expulsar. Jesus Cristo disse: desde quando acontece isso? O pai do garoto disse: desde a infância. Jesus ele não chegou logo expulsando o demônio do garoto. Ele perguntou: desde quando acontece isso? Isso é psicologia. Jesus Cristo olhou para aquele jovem, pediu que o demônio se calasse. O bicho reagiu violentamente do garoto. Jesus Cristo mandou que ele saísse, e ali o demônio saiu e ficou como morto. Jesus Cristo depois, junto com os discípulos, no canto à parte, os discípulos chegam e dizem: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus Cristo disse: casta de demônio só serve através de jejum e oração. Vocês estão entendendo, irmão? Preste atenção. Tem manifestações espirituais que talvez nós não estejamos preparados para enfrentar, mas é necessário que estejamos preparados. Esses dias atrás, uma irmã da igreja chegou para mim e disse: pastor, eu estou sentindo um mal-estar, ânsia de vômito, eu estou sentindo uma coisa como quisesse entrar em mim. Eu já sei o que é. O coração está batendo rápido, a pressão está alta. Sintomas de uma pessoa que foi vitimada de feitiçaria. Ela disse: eu vou no hospital. Eu digo: não, espera até a noite, nós vamos chegar na tua casa. Quando foi a noite, nós chegamos na casa dessa mulher. Eu estava acompanhando com o apóstolo colocou a mão na cabeça da mulher. A mulher manifestou, irmão, não deu outra, irmão. Aí falou uma pessoa que mora por trás da casa dela, fez um trabalho para arrebentar com a vida dela. E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: é necessário que nós estejamos preparados, oh glória ao nome de Jesus, para as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar na terra. Deus nessa noite quer usar pessoas aqui para expulsar demônios. Deus quer usar pessoas aqui na cura, no milagre, na libertação na terra. Dá lugar para Jesus te usar na terra. É chegada a hora, louvado seja o nome do Senhor, de Deus nos usar na terra. Aleluia! Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: muitas das vezes as pessoas estão cansadas, chegam na igreja, é a mesmice de sempre. As pessoas querem ouvir, as pessoas querem ver coisas a mais, não dizendo que a palavra de Deus não é suficiente no culto, mas cadê a manifestação do som do Espírito Santo? Se você chegou aqui nessa noite, bendito seja o nome do Eterno, precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma libertação, você chegou na igreja certa, no lugar certo. Você não vai voltar para a sua casa da maneira que você chegou aqui nessa noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de milagre, hoje é noite de libertação. Jesus vai fazer coisas grandes neste. Levanta a mão e glorifica. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Jesus está
está na casa. Oh, glória! Os discípulos não entenderam, mas lá nos primeiros versículos do capítulo 9 de Marcos, Jesus Cristo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus estava caracterizando o pai do garoto, os escribas, Israel e consequentemente os 9 discípulos que não puderam representar Jesus na terra. Misericórdia. Vocês andam com quem? Com Cristo. Não pudesse usar. Mas que é isso? Que despreparo é esse? Irmãos, quase todo culto na nossa igreja se manifesta gente. Graças a Deus aqui vocês falam, ô glória. Já tem que pegar toda semana. Que negócio é aquele, hein? Coloca a mão na cabeça, no chão. Mas nós estamos aqui para isso, para servir a Jesus, para dar lugar para Deus nos usar na terra. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Jesus entra na sinagoga, uma mulher encurvada, 18 anos, aprisionada por Satanás. O próprio Cristo falou isso. 18 anos. Quando Jesus libertou aquela mulher, os líderes religiosos disseram: tu tens a semana inteira, mas deixa para libertar aquele sábado. Em outras palavras, os líderes religiosos estavam mais interessados com as regras da lei do que com a libertação na vida daquela mulher. A mulher estava aprisionada, a mulher estava encarcerada pelo Satanás. Um espírito de enfermidade estava sobre a vida daquela mulher. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e automaticamente aquela mulher endireitou-se. Sabe quem vai endireitar a sua casa? É Jesus. Sabe quem vai endireitar o seu patrão? É Jesus. Sabe quem vai endireitar a igreja? É Jesus. Sabe quem vai endireitar seu casamento? É Jesus de Nazaré. Jesus vai endireitar o endireitável. Esse ano você vai ver Jesus libertando os oprimidos, os encarcerados. Jesus está dizendo: estou dando uma ordem agora aos anjos para ir na sua residência e libertar o cativo, libertar o oprimido, libertar o encarcerado, libertar o algemado. De resto, Pai, Nayokoma Nasu Jovinécia Pai, Nayosubi Caiofá, que não me deve a sério. Há um anjo visitando tua casa nessa noite. Tu vai ter uma grande resposta da parte de Papai do céu. O inimigo está revocado, porque eu estou falando isso aqui. Mas Deus está desfazendo um trabalho contrário contra a casa de crente aqui nessa noite. Levanta a mão para receber a cura. Levanta a mão para receber teu milagre hoje. Levanta tua mão para receber a bênção. Levanta tua mão nessa noite para receber a prosperidade. Levanta tua mão nessa noite. Haverá um rebuliço de Deus na terra. Por esses dias na tua casa, na tua vida, o inimigo está sendo envergonhado nessa nação. Oh, glória. Quantos creem que papai está aqui? Quantos creem que o Rei da Glória está aqui? Na sede oflaciada. Papai está aqui, igreja. O Espírito Santo está aqui. Eu quero dizer para a igreja aqui nessa noite: é chegada a hora, é chegado os últimos dias da igreja no planeta Terra. Deus vai levantar um exército extremo. Deus vai levantar uma coletiva de vasos na terra e instrumentos dele na terra para abalar essa cidade de Campo Grande. Essa cidade vai ser sacudida. Essa cidade vai ser varrida por uma onda de poder, de glória e de avivamento dessas. Levanta a mão, quem quer receber, levanta a mão. Quem quer receber, levanta a mão. Desce a Caio face. Eu vejo o fogo descendo na mão de crente nessa noite. Eu
Eu vejo Deus tocando em mão de crente, meu face. Eu vejo o papai tocando em lábios de pessoas aqui. Ele vai colocar novos santos nos teus lábios. Ele vai converter essa murmuração em alegria. Leve a sério. O inimigo está tentando te parar. O inimigo está tentando te estacionar. Mas Jesus está dizendo: eu te levanto nessa noite. Eu te dou uma injeção de ânimo nessa noite. Levanta essa cabeça. Tu nasceu para ser fracassada e nem derrotado. Você nasceu para vencer. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem porta grande se abrindo na terra. Eita glória! Eu vejo janelas do céu se abrindo sobre esse lugar nessa noite. Deus está dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor que opera no meio do meu povo. Eu sou o Senhor que te levanto na terra. Eu sou o Senhor que te curo, que te saro, que te levanto, que te ergo nesta noite. Recebe o que eu estou entregando para a igreja. Recebe o que eu estou entregando para a igreja. Recebe nessa noite. O servo de Deus estava orando aqui e ele profetizou para a igreja: novidade para essa obra. Está chegando novidade para essa igreja. Desce o fato e limpe a série. Deus está dizendo: estou eu mudando a identidade dessa igreja. Deus está dizendo: está vindo uma novidade para esse lugar. Deus está dizendo: eu sou Deus de coisas novas. Eis que faço uma coisa nova nesse lugar, diz o Senhor. Quem não acreditou vai ter que acreditar. Quem desacreditou vai ter que ver, vai ter que olhar. Eu vou honrar essa igreja na terra. Diga para quem está ao seu lado: está chegando presentes. Isso é para quem crê. Se você não crê, não sei o que você está fazendo aqui. Diga: está chegando presentes na terra. Diga: está chegando novas dádivas. Diga: está chegando novos presentes para a tua vida. Tu não quer não? Diga para o Senhor nessa noite: presentes vão chegar na tua vida, diz o Senhor. Diga para ele, pode dizer para ela. Diga: está chegando providência. Diga: está chegando milagre. Está chegando bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, diz o Rei da Glória nessa noite. Eu vejo colares em pescoço de irmãs aqui. E não é bichote, iria barata, não, é coisa boa. Deus está dizendo que vai honrar mulheres aqui desse lugar. Requece o canto, sul. Deus está dizendo que vai sair de Rosti para Esté, diz o Rei da Glória. Demanassé. Deus está dizendo: é chegado um novo tempo para esta obra. Eu vejo um relógio e eu vejo um ponteiro, oh glória, dos minutos, segundos, muito rápido. Oh glória, o ponteiro dos minutos e da hora, muito rápido. Deus está dizendo: eu tenho pressa. Eu tenho pressa de trabalhar neste lugar. Eu tenho pressa de fazer o que eu já prometi nessa casa. Eu tenho pressa. O kairos de Deus é diferente do planos do homem. O meu kairos, o meu tempo é chegado para esta obra. Levanta a mão e glorifica. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Diga para quem está ao seu lado: deixe o presente chegando na tua vida. Já estou caminhando para o fim. Aleluia. Jesus. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui.
presença de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Aleluia! Terminar a série. Amai o morto verso como nasce. Ai o nasce, menino sai. Ei o madre, tu, né minha nação. Que o serrede o raço. Maracemi caio fa. Choconter que se a nave a cai. Terio forgue tu que c'è o fé. Camaio tu e sei o conti o que se a. Terio fa su. O comité que o sei. Nuia cai o tre. Trio raio sei. Cai po. Dei passai to. Spito. Sim, Jehovah let it speak, let it show, can speak by. Thank you, man, oh, eu sei, ok? Por isso eu plio resto, toquei, estou, da terra, quer se manifeste o que quer que cresce o pai assim chorei o sui de ré dependa pai sui de ré canalha se olha sui probia flaço por terra séria o mar e o sol chorei que o fly cai o sui de ré se anturi e o flaço o jui cast pé de brio sítio como de quem o sui de ré meu Deus, se o rei do raio, é tu e o teco, conti, que teco, conte que, teco, que teco, ti, pai, patuni o conhece, conheci o resto e o resto, entenda esse mistério, igreja, nessa noite. Olha o meu operar, olha o meu agir, olha o meu trabalhar nessa noite. Estou eu visitando a minha noiva, estou eu visitando o meu povo com a minha glória, com a minha presença. Estou recebendo a chama. Estou recebendo a chama. A chama, chama, chama. Olha o fogo, 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 fogo. A minha presença, 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 a minha glória, a minha glória. A minha glória! Levanta essa mão e glorifica! Deixarei desamparado. Sou eu que cuido, sou eu que faço, sou eu que realizo. Apenas apresente o projeto nas minhas mãos e tu verás o meu mover, tu verás o meu agir, tu verás o meu trabalhar no filho, na minha casa, na minha presença. Eu te levantei na terra, eu te ergui na terra, tu estava escondido, mas eu vou te apresentar na terra, eu vou te apresentar no meio dos grandes na terra. Meu Deus, que negócio é esse? Eu vejo uma cadeira de destaque para ti, eu vejo uma nova cadeira que tu vai sentar, porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu vou te promover na terra. Ei, se tu tivesse ouvido serpentes, tu não estaria aqui, diz o Senhor. Se tu tivesse ouvido os contrários, tu não estaria aqui. Mas eu sou o Senhor que velo para cumprir homem com a minha palavra. Por causa daquela decisão
tomou, há uma cadeira preparada para ti. Ei, da mabacaia, sonha, onde eu vou te colocar, ninguém pode te colocar, só eu, Senhor. Eu sou o Senhor que velo para cumprir com a minha palavra. Visita o homem a tua saúde, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Falo contigo nesta noite e digo: faze um trabalho excelente na minha obra, faze com excelência, faze com, eita Jesus, com ousadia, com transparência e sinceridade, porque a promoção vai chegar, diz o rei. Quem crê nessa palavra, levanta a mão da glória. Quem crê nessa palavra, levanta a mão da glória. Irmão, eu estou aqui em pé porque é um jeito. Minha vontade é vir deitar. Oh meu Jesus, parece que ele derramou tudo uma vez só. Meu Jesus, meu Pai, meu Deus, eu vejo brasas aqui sendo reacendidas nessa noite. Tem brasas que chegou aqui nessa noite quase se apagando, mas nessa noite o vento está soprando. Glória ao nome de Jesus, ele está reacendendo chamas aqui nessa noite. Eu quero dizer para o Vasco que estava louvando aqui, fica de pé, Vasco, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que cantores famosos, por causa da mídia, por causa do dinheiro, se corrompem. A fama cegou os olhos de Deus. E já não andam mais com a minha presença, já não andam mais com a minha arca, a minha presença. Mas se tu, oh Jesus, se tu se entregares a mim, se tu tiveres o coração voltado na minha presença e na minha obra, eu vou te usar de uma maneira maior. Oh Deus, tu vai ministrar, sinais vão acontecer, portas vão se abrir. Ei, já teve lugares que tu louvou o meu nome, que eu já fiz coisas extraordinárias que tu nem sabes. E Deus diz assim: meu filho, é tempo de santificação. Se separe de tudo e de todos. Faz um propósito comigo. Entra na minha presença com vestes de santidade. E tu vai ver o que é que eu vou fazer através do teu ministério na terra. Tem pessoas que não acreditam no teu ministério. Tem pessoas que não acreditam na tua chamada. Mas Deus está dizendo assim: eu acredito. Eu acredito porque fui eu que chamei. Fui eu que te levantei. Fui eu que te capacitei. Aleluia! Porque nem instrumento sabia tocar. Mas Deus está dizendo: busca mais, se entrega mais, ora mais, jejuma mais, se entrega mais, busca mais, jejuma mais, ora mais, intercede mais, se entrega mais, desce na minha presença, faz a minha vontade, segue os meus princípios, segue as minhas diretrizes, anda na minha presença, anda na minha presença. Há muitos caminhos que você já observou, há muitos trilhos, há muitos lugares que os teus olhos já se observou, Sodoma, Gomorra, o Egito. Mas Deus diz assim: meu filho, o caminho que eu tenho contigo é estreito. Ai meu Deus, a direção que eu tenho na tua vida não é a direção dos homens, mas é a minha direção para os teus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou colocar novos cânticos nos teus lábios, eu vou converter esse show de alegria na tua vida. Quem pode glorificar? Pode glorificar, meu Pai. Eu tenho que encerrar, Jesus, meu Pai, meu Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, canto essa Jonanácia, meu Deus. Irmãos, eu quero encerrar nessa noite dizendo como se posicionar e enfrentar e vencer a guerra espiritual. Nós temos que tomar posição.
está escrito no versículo 10: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão ser fortalecidos significa tornar-se forte, não é tornar-se fraco, porque na batalha espiritual quem é fraco é vencido pelo inimigo, mas quem se torna forte, ele vence as guerras espirituais. Seja forte na batalha, não seja fraco, seja forte. Se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus, porque quando você entra na guerra, você primeiro tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Quem quer entender a palavra? E segundo, se revestir da armadura de Deus. Perceba que Paulo aconselha os Efésios, os cristãos de Éfeso, a revestir-vos de toda. Por que toda? Porque não se pode se revestir da metade da armadura. Tem que ser toda a armadura. Quais são as 6 peças que compõem a armadura? Quem pode me dizer aqui? Diga o seu irmão, escola bíblica dominical. Eita Jesus. Quais são as 6 peças? Capacete, couraça, cinto, sandália, escudo, espada. Tem mais outra? Estou esquecendo aqui? São 6: capacete, couraça, cinto, sandália, escudo e a espada. Revestimos de toda a armadura de Deus. Paulo vai dizer: ficai firmes. Essa palavra ficai firmes contra as astutas ensiladas do diabo, no grego quer dizer esteme, que significa oferecer resistência, permanecer firme. Essa palavra permanecer firmes ou resistir quer dizer uma luta, que eu vou encerrar cara a cara, corpo a corpo com o inimigo. Quando o Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7 da sua epístola: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele vai morar na sua casa. Está escrito assim? É, irmão? Como é que está escrito? E ele o quê? E por que você está com medo dele? Se é ele que tem que recuar, se é ele que tem que retroceder. Tem crente novo que tem que ficar com medo de ameaças, com medo de gato preto, de trança de ar, com medo de passar por debaixo, meu pai, de escada. E até tem crente que quando veio do mundo ele fica escutando horóscopo no rádio na sua casa. Diga: queima Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Meu Jesus. Tem crente que tem medo do inimigo. Você não pode ter medo dele. E também você não pode subestimar ele. Ele não é eterno, ele é antigo. Eterno é o nosso Deus. Como assim, pastor? Ele não é eterno? Não, porque um dia ele foi criado, porque ele era um querubim, ele era um anjo caído. Aliás, ele é um anjo caído. Então um dia, na eternidade, ele foi criado. Estão entendendo? Estou entendendo? Eterno é o nosso Deus. Quem pode dar glória para Jesus? Revestimos de toda a armadura de Deus, as 6 peças que compõem a armadura de Deus. Então ficar firmes significa oferecer resistência. Você tem que resistir a Satanás. Resista. Resista. Repito, esse resistir é como se fosse uma luta corpo a corpo e cara a cara. Porque quando Paulo fala da armadura de Deus, ele está olhando para um soldado romano que possui essas 6 peças. Só que essa armadura que Paulo está trabalhando aqui, ela é no campo espiritual e não no campo material. Revestimos de toda a armadura. Como é que um crente vai para a guerra despreparado, desqualificado, desabilitado? Todas as vezes que você propõe no seu coração e fazer uma campanha de oração, jejuns, evangelização, fazer missões, tudo que diz respeito à obra de Deus, se você se envolver, você tem que estar revestido da armadura de Deus, para não ser cercado pelo inimigo. Deus está nessa noite dizendo para nós: é tempo de revestimento espiritual, porque nós estamos em guerra. Aleluia! Quem está entendendo a palavra?
eu vou encerrar. Que nós tomemos cuidado contra as astutas e ciladas do diabo. Essa palavra cilada do diabo no grego quer dizer metodeia. Diga para os irmãos, você sabe o que significa metodeia? Já viu um nordestino falando em grego, irmão? Você não viu, foi nada. Significa astúcias, planos e esquemas. O inimigo, ele tem ciladas, ele tem esquemas. Sabia disso ou não sabia? Mas está escrito no segundo livro, melhor dizendo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas e anular os sofismas. Deus entregou armas para a sua igreja. Quais são as armas que papai entregou para a sua igreja? Vamos aqui citar algumas. Repita após mim: oração é uma arma. Oração, Pai. Diga: jejum é outra arma. O louvor é outra arma. É isso que vocês estão escutando. O sangue de Jesus é outra arma. E sobretudo a espada do Espírito. Essa aqui é que é a maior arma que nós temos para usar contra o inimigo de nossas vidas. Sem essas armas você nunca vencerá o inimigo. Deus está dizendo que as nossas armas não são carnais, são espirituais. É impossível você atingir Satanás com a pistola .40, pistola 7A5 380, bazuca canhão da Rússia. Os melhores poderiam perto que existe sobre essa terra, seja na China, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos da América, você não vai conseguir atingir o inimigo. Mas quando é com a .50, que é uma arma de destruição em massa, você não vai conseguir atingir o seu inimigo. Mas se tem uma coisa que o inimigo fica revoltado contra mim e contra você, é quando você dobra o seu joelho na presença de Papai do céu. Quando você jejua, quando você louva. O que é que diz em Provérbios 30, versículo 5? Toda palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele, melhor dizendo, confia. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa. Escuta. A palavra de Deus é uma arma de ataque. Espada do Espírito.